A paz de Cristo, meus irmãos. Gostaria de comentar com vocês um assunto em relação à Bíblia Sagrada, em relação ao alimento de Satanás, né? O alimento da serpente. Então, gostaria de ler com vocês Isaías, capítulo número 65 e o versículo de número 25. Ele está dizendo: O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha com o boi, e o pó será a comida da serpente. Não fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então o pó será a comida da serpente. Isso aqui é algo falando sobre o milênio, né? A igreja vai estar reinando com Cristo no milênio, e enquanto que a igreja vai estar em corpo glorificado, estará gozando das bênçãos espirituais de forma abundante, né? Mas em relação ao diabo, em relação à serpente, né? Está aqui dizendo aqui no milênio, o pó será a comida da serpente. E esse pó será a comida da serpente traz aí uma alusão àquela maldição que foi lançada à serpente lá no Éden, né? Você observa que quando a serpente engana o primeiro Adão, né? Ele engana ali Eva, e Eva leva... e através de Eva, Adão peca também, e Adão fala, Deus fala: o que fizeste? Adão fala: foi a mulher que tu me deste. Deus fala, pergunta para a mulher fala: foi a serpente que me enganou, né? Aí Deus pega e traz ali umas palavras duras em relação, falando para Adão, falando para Eva, e também falando para a serpente. E em relação à serpente, ele fala: você vai comer, você vai comer o pó da terra, né? Você vai se alimentar do pó. É algo que traz aí um pensamento, né? A serpente come pó, come terra, né? A serpente come terra. E o interessante é que essa serpente, o pó será a comida da serpente. Essa serpente é o diabo. Por que é o diabo? Podemos ver aqui em Apocalipse capítulo número 12, versículo 9, ele diz: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então aqui está falando, foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Por que a antiga serpente? Porque está fazendo uma ilusão de Gênesis, do Éden, né? Lá foi a serpente que enganou Eva. Então aqui em Apocalipse fala a antiga serpente. E lá no milênio, né, que é o resultado o local, é o período em que estaremos reinando com Cristo. Lá no milênio, vemos aqui o resultado: a serpente continua comendo pó, né? O pó será a comida da serpente. Então a serpente come terra. Esse pó se refere à terra, né? É um pensamento que vem, né? A gente na infantilidade, ainda criança no sentido de conhecimento, a gente via cobras andando no mato, né? E a gente ficava pensando: olha aí o resultado do pecado, tá vendo? Olha aquela maldição que foi lançada sobre a serpente. Vocês vão comer o pó da terra. Olha a serpente andando, rastejando. Passava na areia, ficava o rastro na areia, e a gente pensava: puxa, olha, está comendo pó, porque se existe, olhando no sentido de estar rastejando no chão, a poeira do chão, o vento que sopra ali, a parte mais baixa é onde toma mais pó, né? Então falava: a serpente está comendo pó. Isso aí é o resultado da queda. Então vem uma impressão aí, um pensamento, né? A serpente come pó, o diabo come terra, né? Que sentido faz o diabo se alimentar de terra, né? É estranho pensar isso. E a gente ficou por muito tempo com esse pensamento. Só que o interessante é que esse pó que será a comida da serpente não é terra. Satanás não come terra, né? Se olhar que Satanás come terra, poderíamos afirmar que Satanás comeria o próprio homem. Por quê? Porque Deus fala para o homem em Gênesis capítulo 3 e o verso 19, dizendo: tu és pó, 3 e 19 de Gênesis, tu és pó, né? Tu és pó, e em pó te hás de tornar, em pó te tornará, né? Depois da queda. Então depois da queda Deus fala para o homem: olha, você vai voltar ao pó. Agora a maldição lançada à serpente está dizendo que ela vai comer o pó. Então a serpente vai comer o próprio homem?
se alimenta do pó, né? Não é nesse sentido, né? O sentido de pó aí vem no sentido de desprezível. Quando Deus fala para o homem, você vai se tornar pó, você vai se tornar desprezível. Deus não fez o homem para ser desprezível. Nunca foi projeto de Deus fazer o homem para ser desprezível. Se fosse esse projeto de Deus de tornar o homem desprezível, Deus não tinha posto a árvore da vida para o homem viver eternamente. Aí depois que o homem cai, depois que acontece a queda, Deus fala para que ele agora não vai até a árvore e se alimenta da árvore da vida e vive eternamente. Foi exposto o jardim e posto um querubim. Então, posto um querubim na estrada principal que dava acesso à árvore da vida. Existia, né, uma estrada principal que dava acesso à árvore da vida. O projeto de Deus é que o homem vivesse eternamente. Deus não tinha projeto que o homem tivesse uma vida miserável, uma vida relacionada ao pó, algo inútil, algo sem valor algum. Não era esse o projeto de Deus para o homem. Só que devido à queda, o diabo levou o homem ao estado mais miserável, ao nada. O homem se tornou ao nada, né? E quando vem a maldição para a serpente, fala, você vai alimentar do pó, está dizendo o resultado das suas obras, o trabalho que has de fazer vai ser comparado ao pó, porque o nosso alimento está relacionado com o nosso trabalho, né? Podemos ver isso aí. Posso ler para vocês em Provérbios, capítulo de número 1, de Provérbios, versículo 23, ele diz, convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e farei saber as minhas palavras. Então aqui está um conselho de Deus para se converter a ele. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós, né? Conforme diz lá em Pedro. Aqui ele está dizendo, convertei-vos pela minha repreensão, ou seja, eu repreendo vocês e através disso eu quero que isso gera em vocês um convertimento. Aí ele cita, o homem rejeita, está lá no verso 30, capítulo 1 de Provérbios, verso 30, ele diz, não quiseres o meu conselho e despreza toda a minha repreensão, portanto, comerá o fruto do seu caminho e far-se-á dos seus próprios conselhos. Então, ou seja, por rejeitar a minha repreensão, você vai comer o fruto dos seus próprios caminhos. Ou seja, as obras, aquilo que a sua decisão vai ser o resultado que você vai colher. É o fruto do seu próprio caminho, né? Podemos ver também no livro de Isaías capítulo de número 3, versículo de número 10, diz assim, dizei o justo que bem lhes irá, porque comerá o fruto das suas obras, né? Então está dizendo aqui, dizei ao justo que bem lhes irá, porque comerá o fruto das suas obras. Então está aqui apresentando aqui o alimento do ser humano como fruto das suas obras. Então o resultado, o fruto, os nossos frutos é comparado ao alimento. Então quando ele fala para a serpente que vai comer o pó, está trazendo o sentido de que os frutos da serpente, ou seja, do diabo, será o seu alimento, será comparado ao pó, será comparado ao nada. Ou seja, o que você fizer vai ser desprezível. Tem alguém mais desprezível que o diabo? O diabo, ele engana, se ele chegar a falar eu sou o diabo, ninguém dá crédito, ele não consegue convencer as pessoas, ele induz, por que vai, no período da grande tribulação, ele vai usar alguém para falar que ele é o Cristo? Por que não falaria que ele era o diabo, né? Se falasse que era o diabo, ninguém seria seduzido, enganado. Não, mas ninguém chegaria até ele, ninguém o serviria, né? Seria muito desprezível, talvez, tem louco para tudo, pode ter alguns loucos que ainda poderia seguir, mas seria praticamente ninguém o seguiria. Por quê? Porque é um ser desprezível. O diabo é desprezível, né? E tudo os feitos do diabo é desprezível, é comparado ao nada, é comparado ao pó. Esse é o alimento do diabo. As suas obras é comparado ao pó, é comparado ao nada, né? Então essa questão de inutilidade aí em relação ao pó será a comida da serpente. Esse sentido aí não é comer o pó da terra. Satanás não come o pó da terra. O diabo não anda comendo terra, né? E então agora o homem vai se tornar o pó da terra devido à queda do homem, está registrado em Gênesis 3,19, né? Tu és o pó
e em pó hás de tornar, Gênesis 3,19. Ou seja, o pó é o fruto do trabalho de Satanás, aquilo que Satanás realizou no homem, levou o homem a ser comparado ao pó, né? O resultado da obra de Satanás na vida do homem foi reduzir o seu corpo ao pó, né? Ou seja, aquilo que Deus tinha projetado para o homem, o diabo reduziu ele ao nada. Então Deus, através de Cristo, vai restituir novamente o homem, né? Então vai trazer o homem agora, vai tirar o homem desse estado desprezível, né? Desse estado de nada, para um estado de bênção, um estado espiritual, que era o projeto que Deus tinha para com o homem desde o princípio, quando criou o homem, deixou ele como sendo a coroa da criação, pôs no jardim uma árvore da vida para que o homem se alimentasse e vivesse eternamente, né? Tinha uma estrada principal que dava acesso à árvore da vida, poderia se alimentar dela, e o homem perdeu a bênção, né? Perdeu aquilo que Deus tinha para com ele, através da atenção que foi dada à serpente, ao enganador, né? Ao diabo. Então, perdeu essa bênção, né, que estava projetada para o homem, porque Deus desde o princípio, Deus já criou o homem, mas com um projeto de bênção para o homem, embora quando o homem peca não se tornou algo de admiração, porque ninguém pega Deus de surpresa, Deus já sabia de tudo, né, mas só que Deus já mostrando desde o princípio que Deus tinha um projeto de bênção para a humanidade, tá? Então o projeto de bênção para a sua vida já estava no coração de Deus já desde o princípio, né? Deus tinha esse projeto de bênção para a sua vida, de não te reduzir ao nada, não de fazer você um ser desprezível, né? Então o que resultou o pecado na vida do homem é levar o homem ao estado de ser desprezível, e através de Cristo Deus vai te trazer novamente ao estado do novo homem, né? Ao estado de bênção que era o projeto que Deus tinha, né? Por isso que está no sentido figurado aí que você vai alimentar da árvore da vida, né? Aquilo que era projeto que estava no princípio não foi concluído, mas Deus tem um projeto. Deus, através de Cristo, te levar novamente à vida. Enquanto o pecado trouxe a morte, através de Cristo veio a vida. Amém? Acredito que deu para entender um pouco aí em relação ao pó será a comida da serpente. Nunca pregue ou dê crédito a pessoas usando esse sentido de que a serpente come terra, né? Que a serpente anda comendo terra, comparar a serpente com a cobra. Isso não faz sentido algum em relação à Bíblia Sagrada. Amém, meus irmãos? Espero que essas referências sejam úteis para vocês. Ontem fui questionado em relação ao primeiro vídeo para usar mais referências bíblicas, né? Porque as pessoas poderiam estar aí usando aí no sentido de ter coerência, usando a Bíblia, lendo, usando aí o raciocínio, mas com lógica bíblica, né? Então fica com essa palavra para vocês, e se inscreva no canal, deixe o seu joinha aí, porque o intuito é levar a palavra de Deus e trazer um pouco mais de conhecimento a uma geração que está corrompida em relação ao conhecimento. Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo vídeo. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo.